Josué capítulo 3. Eu gostava de falar do capítulo 3 e do capítulo 4. E o meu propósito nesta tarde é no fundo, aquilo que eu creio que o Senhor quer falar connosco nesta tarde é mover-nos o nosso coração para nós pensarmos naquilo que Deus já fez na nossa vida. Muitas das vezes nós estamos ansiosos por aquilo que queremos que Deus faça e esquecemos aquilo que Deus já fez na nossa vida. Você está cá? Se eu lhe perguntasse, irmão, quantas coisas Deus já fez na sua vida? E nós, se calhar, conseguiríamos elencar um rol de situações e circunstâncias. Mas, se calhar, tínhamos que pensar um bocadinho. Porque nós, como seres humanos, temos a tendência em pensar sempre naquilo que ainda não recebemos e não nos lembramos daquilo que já recebemos. E o propósito do capítulo 4 especificamente, embora vamos começar no capítulo 3, o propósito do capítulo 4 de Josué é trazer à memória quem Deus é e aquilo que Ele já fez na nossa vida. E quando nós trazemos à memória aquilo que Ele é e aquilo que Ele já fez, venha o que vier e aconteça o que acontecer, nós sabemos que podemos confiar num Deus que já fez tantas coisas por nós lá atrás. E infelizmente os crentes às vezes andam de bênção em bênção, mas é atrás da próxima bênção. Nós nunca estamos satisfeitos. E o texto do capítulo 4, no fundo, vai ser o foco. Vai falar acerca de, ainda que tu não estejas satisfeito com o que já viste, ainda assim traz à memória tudo aquilo que já aconteceu. Porque nos momentos difíceis, se tu te esqueceres de quem Deus é e do que Ele já fez, tu vais perecer. E nós não queremos que ninguém pereça. Amém? Capítulo 3 fala acerca da passagem do Jordão. Diz assim o versículo 2. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus e que os sacerdotes levitas a levam... Desculpem, agora perdi-me. Desculpem. E a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, com uma medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, quando por este caminho nunca passastes antes. Diz Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no vosso meio. Irmãos, o número 40 é um número de transição. 40 é o número que na Bíblia normalmente está sempre associado a alguma coisa que não é o fim, é apenas um processo, um meio termo, como nós dizemos em português. Jesus teve 40 dias em jejum, mas ele não ficou a vida toda em jejum. Mas ele teve 40 dias em jejum antes de iniciar o seu ministério. O povo teve 40 anos no deserto, mas o Senhor não os cria permanentemente no deserto. Então, à medida que os irmãos fizerem uma estatística, sempre que aparece o número 40 dias ou 40 anos, tem sempre a ver com um processo. Algo que não é para ser permanente. 400 anos. Também não é o número 40, mas é parecido. Tem sempre a ver com uma transição. E 40 anos na Bíblia significa uma geração. 40 anos e a seguir vem a próxima geração. Nós hoje em dia, com os processos atuais, nós não contamos as gerações desta forma. Mas na Bíblia, 40 anos era o suficiente para vir a próxima geração. Por isso é que o povo ficou 40 anos no deserto, porque aquela geração não iria ver a terra, ou pelo menos não iria entrar na terra prometida. E 40 anos passaram desde a saída do Egito. Josué assumiu o lugar de liderança deixado vago por Moisés. Nem o próprio Moisés entrou na terra prometida. E aqui estava Josué, um daqueles 2 homens que tinham sido espiões. E falámos disto há umas semanas atrás. Tinham espiado a terra, mas que diante daquela terra eles disseram: não, aqueles são poderosos, mas esta é a terra que o Senhor nos deu. É a terra que emana leite e mel. É a terra que o Senhor já conquistou para nós. E agora está aqui Josué numa outra posição, num outro plano. Ele é o líder. Mas eles ainda não estão na terra prometida. Há um último obstáculo.
do Jordão. E agora o Senhor diz a Josué: olha, Josué, tu tens que liderar o povo, mas tu tens que avisar o povo de uma coisa. A arca, que é o sinal da minha presença, a ninguém do povo se pode chegar a ela. Isto é 2000 côvados, são mais ou menos 900 metros, 1 quilómetro. Eles têm que andar atrás, porque eles não podem contemplar nem chegar diante da minha santidade. E os irmãos conseguem perceber isto, não é preciso sermos teólogos. Não se pode chegar à santidade porque somos pecadores. E é fácil de entender. Deus é tão soberano que a história do Velho Testamento, o Senhor vai mostrando como se educa quase uma criança na escola dominical. E o Senhor vai sempre dando lições ao objeto. E aqui a arca era a presença. Onde o Senhor estava, a presença do Senhor estava ali. Mas as pessoas não se podiam aproximar. Porque se aproximassem, o que é que acontecia? Morriam. Esta era a história da nossa tragédia. Esta é a história daquilo que nós não podíamos alcançar, porque jamais poderíamos estar diante da santidade de Deus. Então é interessante, porque depois aqui os príncipes, isto é, os líderes, eles vão anunciando isto ao Senhor. Desculpem, olha para o irmão Rui e pensei: Senhor Rui. Diz assim o versículo 4: não chegais contudo a ela para que saibais não vos chegueis a ela para que saibais o caminho pelo qual a veis de ir. A ideia é: vocês vejam-na, mas não se aproximem demasiado, porquanto nunca haveis passado por este caminho. Em determinadas alturas da nossa vida, eu diria que é quase sempre, nós estamos a caminhar por caminhos que nunca andamos. O estranho seria se andássemos sempre nos caminhos que já conhecíamos. Já percebemos isto. Já tenho pregado isto e não sou apenas eu. Todos os irmãos, não é todos, mas a maior parte já ouvi alguma coisa disto. Nós crescemos no desconforto. Nós não crescemos andando sempre nos mesmos caminhos. E os irmãos que são crentes, e alguns de vocês há bem mais anos até do que eu tenho de vida, sabem tão bem como eu nesta altura que o Senhor chama-nos sempre para coisas que nós não conhecemos. Sim ou não? O Senhor vai nos desafiar a andarmos por caminhos que nós não estamos preparados. E há alguma coisa que nós precisamos de focar. Então vejam, mais uma lição objeto. Há um caminho que o povo não conhece, mas a arca está lá à frente e é a arca da presença do Senhor. O povo não conhece o caminho, mas pode ver a presença de Deus. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Irmãos, nós tantas das vezes clamamos por maravilhas e esquecemos-nos do passo de santificação. Nós queremos as maravilhas de um Deus santo, mas não nos queremos santificar para poder chegar a um Deus santo. Irmãos, a igreja precisa urgentemente, no mundo louco em que estamos a viver, de santificação. Santificar-nos. E santificar-nos é vivermos completamente contra a corrente. E agora digo dizer isto mesmo com toda a honestidade. É vivermos mesmo de uma forma radicalmente oposta àquilo que a sociedade quer que nós vivamos. Santificai-vos, porque o Senhor operará maravilhas no vosso meio. Irmãos, querem ver maravilhas? Santifiquemo-nos e começamos a ver maravilhas. Santifiquemos e vamos ver coisas que se calhar nunca vimos na nossa vida. Ou se calhar coisas que já não vimos há muito tempo. Versículo 14. Do capítulo 3. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias. Irmãos, basicamente, o que está aqui a dizer é: a arca da aliança ia em frente. Era o Senhor que ditava o caminho e este povo estava a caminhar naquilo que era a promessa de Deus. Então eles estavam a caminhar por caminhos nunca antes caminhados, porque eles finalmente estavam a entrar na promessa. Mas quando entram na promessa, há um obstáculo. É o Rio Jordão. Mas vejam como o Senhor faz.
O rio Jordão estava cheio, mas não estava apenas cheio, estava cheio a transbordar, porque era a época em que havia as chuvas, era a época do ano em que o rio mais cheio estava. Nós pensaríamos, Senhor, 40 anos no deserto não podias arrumar as coisas de forma a que o povo chegasse quando o rio estivesse quase seco? Mas não. Quando finalmente chega a próxima geração, eles devem caminhar e têm que caminhar, e o primeiro obstáculo é uma inundação. É isto que está aqui. Então eles, quando começam a molhar os pés, o rio ainda está longe. O rio simplesmente tinha a transbordar. E quando há esta inundação, quando há esta força, quando há esta época das chuvas e de inundação, é quando o rio é mais poderoso. É quando o rio é mais difícil de passar. E então é curioso, porque nós olhamos para esta palavra, e não sei se vocês fazem estas questões, mas eu faço. Oh, Senhor, então não era mais fácil para o povo chegar lá e perceber que o rio não tinha assim tanta força, pelo menos para eles ficarem com coragem, pelo menos para eles ficarem animados. Mas o Senhor não faz assim. O Senhor leva-os para o caminho, para o pior caminho possível, na pior altura possível, e agora estão eles ali diante do Jordão a transbordar. Eles não têm hipótese de passar. Eles não podem passar. Isto é parecido com a ideia do Mar Vermelho. O Egito vem atrás deles. E eles para a frente não podem ir, para trás também não. Para o lado não há mais nada. Deserto, rio ou exército. Estavam a ter estas opções? Eu não. Mas aqui está o povo. Por vezes na nossa vida, Deus vai nos levar por caminhos em que a determinada altura o obstáculo é demasiadamente grande e nós não podemos fazer nada. Nós dizemos o seguinte: se isso estiver a acontecer, nada tema, porque é o Senhor que está a fazer. Mas deixem-me contar uma história, um testemunho que tem animado o meu coração esta semana. O Senhor vai deixar que nós cheguemos a rios em que não há qualquer hipótese de nós atravessar. E simplesmente nós vamos ter que aprender a confiar e a caminhar quando Ele disser que é para caminhar. Irmãos, lá na igreja, na nossa igreja, na congregação de Orem, há lá uma irmã e ela foi com a sua filha. A sua filha está grávida e ela foi com a filha e foram fazer... Desculpem, não é bem assim. A filha é que foi fazer a ecografia, a senhora não foi na altura. A filha foi fazer a ecografia. E quando a filha fez a ecografia, a médica chamou-a e disse: olha, há alguma coisa muito errada com o teu bebê não tem massa cefálica suficiente, tu tens que abortar. Este bebê não é viável, este bebê quando nascer, no máximo dos máximos dura 3 anos, tu tens que abortar, isto não é viável. Não tens suficiente massa cefálica. A ideia é não está desenvolvido. Massa cefálica é aquilo que faz parte do cérebro e estas partes da cabeça. Não percebe nada de biologia, mas entende que não haver é muito perigoso. Significa basicamente que a vida nem é vida. Era alguma coisa que ia nascer, mas que quase nem seria humano. E aquela rapariga que nem está na igreja está afastada. E eu digo está, mas quer dizer antes estava afastada. Ela foi a correr quando chegou a casa a chorar e falou com a mãe. E a mãe ficou muito apreensiva, obviamente. O seu neto, ou a sua neta, nem sei, é o bebê. Não tem hipóteses. E ela foi à igreja, foi na altura em que o meu pai tinha partido, ela disse: pastor, eu queria lhe ligar, mas percebi que você estava... Não quis incomodá-lo, porque eu disse: mas podia-me ligar, mas ela não me ligou. Não me ligou e se calhar fiz bem, não sei. Ela foi falar com alguém da igreja e alguém da igreja disse: olha, irmã, nós vamos ter fé, vamos confiar. E falou com outra pessoa da igreja: não, irmã, você rejeita isso, nós vamos ter fé, vamos confiar, vamos orar, porque o Senhor é capaz. Irmãos, eu não sei se vocês têm fé, se nós temos fé o suficiente para acreditar que diante de um diagnóstico médico, Deus é capaz de fazer acima de qualquer coisa. Agora vejam, eles disseram: olha, mas vocês preparem-se, porque o bebê tem que ser abortado. Você não vai poder passar por isto. Não faz sentido passar por este sofrimento. Não faz sentido ter um bebê assim. Você vai passar a gravidez em sofrimento e a seguir depois de nascer é só sofrimento até ele morrer. E aquilo angustia qualquer pessoa. Ora, esta médica que disse que ele devia abortar diz: olha, mas você vá a Coimbra e faça lá também os exames. Mas preparem-se, está bem? Preparem-se. Eles foram fazer os exames. E agora foi a mãe e foi a avó, não é? E elas estavam lá e a médica começou a fazer o exame. Elas explicaram à médica o que tinha acontecido. A médica começou a fazer o exame. A médica começou a fazer o exame, começou a olhar. Disse: olha, eu não sei, mas este bebê é perfeitamente normal. Este bebê não lhe falta nada.
E a mulher começou aos gritos e a chorar. Então, mas você está triste? Não, eu não estou triste, eu estou feliz. Porque o que eu acabei de viver foi um milagre. Então o bebê que não tinha massa, agora tem toda a massa. Vocês estão cá. Irmãos, isto não aconteceu em África, não aconteceu na China, aconteceu aqui, na nossa igreja. Amém, irmãos? Deus move-se. Deus, Ele é capaz de fazer. Se nós tivermos fé, se nós confiarmos num Deus que quando nos leva para o rio, não é para nos afogar, é para que nós atravessemos em terra seca. Versículo 16. Quando eles tocaram, pararam, as águas vinham de cima. Irmãos, mais uma coisa que Deus faz. Deus podia ter parado as águas antes deles chegarem. Deus podia ter feito ainda antes e tudo estar seco. Mas Deus parou as águas só depois de eles andarem. Porque Deus quer que nós caminhemos em fé. Nós, infelizmente, vamos nos habituando a viver vidas medíocres na fé, em que nós queremos que o Senhor faça e nós não tenhamos que caminhar e não fazer nada. Mas isto não é vida cristã. A vida cristã é tu caminhas ainda antes de veres. Tu avanças ainda antes do milagre acontecer. Porquê é que avanças? Não é porque és doido, não é porque eu sou doido. Tu avanças porque o Deus e a sua presença a quem nós seguimos, Ele já está lá à frente. Amém, irmãos? Então Deus já estava lá no rio. E quando eles caminham, o versículo é incrível. Pararam, as águas vinham de cima. Levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Meus irmãos, na altura em que havia inundações e em que de repente o mar ou o rio para, não é suposto a pessoa passar em seco. A expectativa é que quando nós pisarmos, vamos pisar lama, vamos pisar obstáculos, vamos pisar aquilo que nós queríamos e vai ser difícil a caminhada. Mas quando é Deus que está a avançar, vejam, não só as águas pararam, como para além das águas pararem, o terreno ficou seco. Seco. Porque, irmãos, Deus não faz por metade. Quando Deus faz completo. E o povo passou em seco. Exatamente como a geração anterior tinha acontecido no Mar Vermelho. Mas aquilo que acontece com uma geração não é o suficiente para afirmar a nossa fé. Veja, vou repetir. Aquilo que acontece com o irmão não é o suficiente para eu experimentar na minha fé. Não é o suficiente eu ouvir aquilo que Deus já fez na sua vida. Eu, a determinada altura, tenho que experimentar na minha vida. Esta é aquilo que nós devemos fazer. Agora pensem comigo. Como é que eu posso experimentar se não ouvir também primeiro? Porque eu acho que hoje vivemos... Vou tentar explicar isto. A ideia é, irmãos, não é o suficiente eu viver pela fé e pelas experiências que os irmãos já tiveram no passado. Nós vamos ouvindo coisas incríveis do que aconteceu. E agora estamos a ouvir coisas incríveis que estão a acontecer hoje. Amém? Uma coisa é ouvir aquilo que se passou e outra coisa é ouvir aquilo que nós estamos a passar agora. Mas infelizmente, eu acho que um problema que a igreja vai tendo é que agora, a determinada altura, ninguém conta nada. E ninguém ouve sobre nada. E o princípio da Bíblia é sempre contares à próxima geração as maravilhas de Deus. E pensem comigo, o povo que está agora a atravessar o Jordão não passou na sua maior parte pelo Mar Vermelho. E ao terem passado, se calhar eram demasiadamente bonitos. Alguns não se lembram. Mas mesmo que se lembrassem, passaram 40 anos. 40 anos é muito. Nós não podemos viver essas experiências com... A nossa experiência e a nossa fé não é vivida com o passado. Embora o passado mantenha o nosso foco naquilo que Deus é capaz de fazer para o futuro. Mas nós não vivemos apenas pelo passado. Nós precisamos de experimentar hoje e agora.
Mas é interessante que aquilo que nós passamos, a Bíblia constantemente diz, aquilo que tu vives, aquilo que tu passas, tu tens que partilhar à próxima geração. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem. Portanto, 12 representantes, um de cada tribo. E mandai-lhes dizendo: Tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento, dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco para o outro lado. Depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem. E disse-lhe Josué: Passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sob o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem, que vos significam estas pedras? Veja o que é que Josué está a dizer. Olha, o Senhor fala a Josué: Josué, vais falar aos representantes do povo, um líder, cada tribo, e cada um deles vais ter que agarrar numa pedra, mas não é uma pedra pequena, é uma pedra grande, uma pedra que dure, uma pedra que seja difícil de agarrar, apontado que vocês têm que levar pelo ombro. Não é uma pedra qualquer, é uma pedra pesada, porque é uma pedra que tem que ter impacto. É uma pedra que tem que perdurar. Tem que ser alguma coisa que dure muitas e muitas gerações. E quando tu agarrares nisso, ou quando vocês agarrarem nisso, vocês depositem-na no sítio que Deus está a dizer, que era do lado de lá do Jordão. E depois há uma pergunta que alguém iria fazer, e aqui a pergunta é aos vossos filhos. Quando as próximas gerações perguntarem o que significam estas pedras, então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Quantos de nós temos memoriais? Quantos de nós temos pedras que deveríamos ter? Quantos de nós temos marcas que as próximas gerações podem olhar e perguntar-lhe: o que é que significa isso? O que é que significa esse memorial? O que é que significa essa pedra? E nós conseguimos perceber 12 grandes pedras, pesadas, agrupadas, e que sempre que alguém passava aquilo tinha que... O que é que isto significa? Mas há uma mensagem. Não era pedra por ser simplesmente pedra, não era pedra porque era simplesmente bonita. Havia uma mensagem. Havia uma mensagem que era transmitida literalmente pelas pedras, mas a próxima geração não percebia. Sabem porquê? Porque não tinham vivido a experiência. Mas Deus é incrível, está a dizer: olha, eles não viveram as experiências, mas vocês podem lhe contar aquilo que vocês viveram. E há um memorial daquilo que vocês viveram. Porque sabe o que é que acontece com os memoriais? Os memoriais não nos animam apenas a nós. Animam aqueles a quem nós estamos a contar. Porque nós nunca sabemos a quem estamos a testemunhar. Nós nunca sabemos, quando estamos a dizer as maravilhas que Deus já fez na nossa vida, nós nunca sabemos o impacto que aquilo está a ter na vida da outra pessoa. E nós, irmãos, como igreja, temos que ter memoriais acerca daquilo que Jesus Cristo já fez na nossa vida. Sempre e permanentemente. Nós acreditamos que Deus é poderoso, amém? Mas não é só porque acreditamos, é porque já vimos acontecer. Nós acreditamos porque já experimentamos na nossa vida. Porque se não for assim, nada faz sentido. Constantemente a Bíblia vai apelando para trazeres e fazeres memoriais. Deuteronômio 4:9 fala: não somente, os irmãos podem ouvir, Deuteronômio 4:9. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus. Conta à próxima geração quem Deus é.
Deuteronômio 6:10. 6:9, desculpem. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, havendo depois o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares. E guarda-te que te não esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses e os deuses dos povos que houver à roda de vós, porque o Senhor, vosso Deus, é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Vejam só o que é que Deus está a dizer. Está a dizer, olha, aquilo que eu estou a fazer, e este povo ainda estava no deserto, aquilo que eu estou a fazer nestes 40 anos, em que vocês não entendem, mas nós temos que pensar na perspectiva de Deus. Irmãos, se nós conseguíssemos vislumbrar, por momentos que fossem, a perspectiva de Deus das coisas, nós ficávamos aterrados. Veja como é que Deus olha para o deserto. Enquanto o povo olha, só comemos maná, e codornizes, é maná e codornizes, maná e codornizes, maná e codornizes, maná e codornizes, maná e codornizes. Já estamos fartos. E é só areia. Areia. E calor. E frio à noite. E calor de manhã e frio à noite. 40 anos disto. E estamos sempre com a mesma roupa. É que a roupa nem se rasga para a gente arranjar outra. Sabem qual era a perspectiva de Deus? Deus estava a moldá-los, mas há alguma coisa que está a acontecer na terra prometida. Eles só sabem que há uma terra prometida. Mas sabem o que é que está a acontecer na terra prometida enquanto o povo está no deserto? Sabem o que é que está a acontecer na terra prometida? Os povos que lá estão a domar a terra, estão a construir cidades, estão a fortificar cidades, estão a construir casas, e o Senhor está a dizer, olha, enquanto vocês estão no deserto, vocês não gostam daquilo que está a acontecer, mas daqui a 40 anos vocês vão entrar numa terra que já está construída pelos vossos inimigos e são vocês que vão lá habitar. Então a perspectiva de Deus é, enquanto nós caminhamos no deserto, que é um lugar de transição, alguma coisa está a acontecer e a terra da promessa já está construída para ti e para mim. Irmãos, consegue perceber isto? Nós só pensamos na perspectiva terrena. Eu estou no deserto. Quando é que vem a bênção? Quando é que vem a terra prometida? E o Senhor está a dizer, olha, traz à memória aquilo que eu já fiz. Porque quando finalmente chegar à altura de tu receberes a próxima bênção, está tudo preparado. Está tudo preparado. Está tudo construído. Irmãos, quão maravilhoso seria se todos nós tivéssemos esta perspectiva. Traz à memória aquilo que Deus já fez. Traz à memória. Cria memoriais. Não é viver no passado. Não é isto que estamos a falar. É pensar naquilo que Deus já fez no teu passado, para que agora aquilo que ainda Deus não fez, tu confies e penses, Senhor, aquilo que tu fizeste lá atrás foi incrível, e tu és o mesmo Deus que estava lá atrás, estás agora aqui comigo, Senhor, e eu vou esperar, eu vou confiar, porque eu sei quem tu és, e eu vou contar à próxima geração, aos meus filhos, aos filhos dos meus filhos, quem tu és. E isto é a história da igreja. Mas a igreja não vai morrer connosco. A igreja não vai terminar connosco. A era da igreja vai terminar quando o Senhor Jesus regressar. E quando Ele regressar, amém, aleluia. Mas enquanto Ele não vem, nós até podemos partir. Mas a igreja vai continuar. Mas há uma responsabilidade. E a responsabilidade são os nossos filhos. Podem ser os filhos literais. Também podem ser os filhos no sentido da próxima geração. Irmãos, imaginem que a igreja se cala e não fala à próxima geração daquilo que Deus é. Já pensou nisto? Imagine que em tomar nós calamos a nossa boca e não contamos a mais ninguém quem Jesus é. Nós demos memoriais, não abrimos a boca e há uma geração que perde a oportunidade de ouvir quem Deus é. A igreja, a verdadeira igreja, é aquela que tem nela todas as gerações. Irmãos, eu fico feliz. Temos bebés, temos crianças, temos idosos, temos menos idosos, temos pessoas com muito cabelo, pessoas com muito e com pouco, não é? Eu tenho pouco. Irmãos, já perceberam que eu tenho aqui um drama com o meu cabelo? Não tenho. Mas irmãos,
Imaginem que nós nos calávamos e não contamos à próxima geração quem Deus é. Nós não podemos converter a próxima geração. Não somos nós que definimos isto. Nós gostava de olhar para os meus filhos e gostava, não sei se gostava, mas às vezes imaginar isto era mais fácil se eu chegasse ali e dizer, olha, vocês os dois olhem para mim, Deus é a pessoa mais importante. E é o Pai que vos está a dizer e vocês agora vão ficar com isto para a vossa vida, o resto da vossa vida, porque sou eu que mando e vocês não se vão desviar. Ouviram? Quem manda sou eu. Mas não é assim que funciona. Às vezes eu dou por mim a olhar para os meus filhos que ainda são tão pequeninos, mas a clamar a Deus pela geração dos meus filhos. Sabem porquê, irmão? Porque as coisas estão cada vez piores. Mas ainda que as coisas estejam cada vez piores, o meu Deus nunca vai mudar. O nosso Deus não muda. E nós temos que ter esta confiança de quem Deus é e trazer à memória tudo aquilo que Ele já fez na nossa vida, para que nos dias negros, porque vão vir, nos dias difíceis, porque eles vão acontecer, nós lembrarmos quem Deus é. E se os dias negros não vierem à nossa própria vida, mas virem à vida da próxima geração, quando eles perguntarem, o que é que significa isto que vocês fazem na igreja? O que é que significa isto de falares tanto de Jesus? O que significa isto, tu seres contra a cultura, tu seres tão diferente da sociedade? Porque, irmãos, dizer-vos o seguinte, à medida que o tempo for caminhando, nós vamos ver e vamos sentir o quão diferentes nós somos e a sociedade vai perceber o quão diferente nós somos. Está a chegar este tempo. Eu diria, já chegou. Já chegou. E quando perguntarem porquê que és assim, nós só podemos dizer porque nós temos um Deus grandioso. E eu só posso ser assim porque o meu Deus quer que eu seja assim. Traz à memória aquilo que Deus já fez. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos orar nesta tarde.